Paz do Senhor, povo de Deus. Para quem ainda não conhece aqui este abnegado servo de Deus, eu sou o pastor Josué Lins, coordenador das Assembleias com Deus de Missões no estado do Pará. A nossa sede está localizada aqui na cidade de Paragominas. E queremos trazer nesse dia de hoje mais um conteúdo da revista da CPAD, revista da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10 desse segundo trimestre. E o assunto da lição do dia de hoje, a experiência transformadora de Jacó. O texto áureo está dizendo assim: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Gênesis, capítulo 28, versículo de número 15. Verdade prática está dizendo assim: após um encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Então aqui é o texto áureo e a verdade prática. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está lá em Gênesis, capítulo de número 28, do versículo de número 10 até o versículo de número 17, que diz assim: partiu, pois, Jacó de Bezeba e foi-se para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeça, ou sobre sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei, ou darei a ti e à tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que esteja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, amigos, aí do YouTube, aqueles que estão nos seguindo, você que vai assistir esta lição, você está com a liberdade de assistir, de compartilhar, E você pode baixar lá, @Pastor Josué Lins,
e me seguir, tá? Vou ficar muito grato pelo teu apoio. E uma rápida reflexão quando nós olhamos aqui para o texto áureo, olhamos para a verdade prática, olhamos para a leitura bíblica em classe e também para o assunto da lição, que justamente está falando a respeito de uma experiência que Jacó teve com Deus, e essa experiência transformou a vida de Jacó. Mas quem era este Jacó? Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, irmão de Esaú. Que nós vamos observar e vamos ver que na lição anterior fala justamente a respeito das atitudes que foram tomadas, né, por Rebeca e Jacó, que levou ele agora a tomar uma atitude de fugir e ir justamente para a casa dos parentes de Rebeca. Mas uma coisa aqui eu queria esclarecer. Você vai observar e você vai ver que em uma das, ou nessa experiência que Jacó teve com Deus, você vai observar e você vai ver que justamente foi um ponto onde Deus esclareceu para Jacó que ele tinha uma promessa para cumprir a Abraão, Isaque e também na vida de Jacó. Nos dá a entender que parece que durante todos esses dias da existência de Jacó, Jacó não era sabedor, nem conhecedor de que Deus tinha essa promessa. E quando nós vamos observar, nós vamos ver que na lição anterior, justamente fala a respeito da gravidez também de Rebeca, aonde Deus já tinha falado que ali eram duas nações, eram dois povos, e aonde fala que o mais velho serviria o mais jovem, já se referindo a uma promessa a Jacó. Mas parece que Jacó não tinha o conhecimento dessa promessa, ao ponto de que ele fez de tudo para de alguma forma, primeiro, tomar o direito de primogenitura de Esaú, segundo, convencido por Rebeca, né, alcançar a bênção patriarcal do seu pai, né, o seu pai lhe abençoar, né, porque parece que ele estava agindo sem ter o entendimento, sem ter o conhecimento de que Deus tinha uma promessa para realizar na vida dele e também através da vida dele. Nós vimos que as decisões que Jacó tomou justamente nos leva a pensar dessa forma, porque alguém que tem consciência de que Deus lhe fez promessa, ele não fica só com o desejo de ter uma promessa, não fica só com o anseio de um cumprimento de uma promessa. Quando a gente tem consciência de que Deus nos chamou para um propósito, a gente se comporta
como alguém que conhece essa proposta e essa promessa delegada, outorgada ou feita por Deus em sua vida, e se coloca à disposição do tempo e da hora de Deus para que essa promessa venha a se cumprir. Você está entendendo? Então nos dá a entender que parece que Rebeca e o Isaac nunca tinham falado dessa promessa que Deus tinha na vida de Jacó. Se eu estiver errado, né? Depois você pode deixar o seu comentário aí me corrigindo. Mas parece que Jacó não tinha conhecimento. Passou a ter conhecimento dessa promessa depois que ele teve esse encontro com Deus. Amém? Então vamos continuar, que ainda temos muita lenha para queimar aqui nesse tempo. A introdução. E a introdução nos diz assim: na lição anterior, vimos que o relacionamento entre Esaú e Jacó era conflituoso, portanto, ao ponto de Esaú planejar matar Jacó. Depois do episódio que resultou na perca da bênção, que seria sua após a morte de Isaac. Ante a ameaça de uma possível tragédia, Rebeca e Isaac aconselharam Jacó a ir embora para a casa de seu tio Labão, em Harã. Jacó tornou-se um fugitivo e saiu de casa sem levar nada, indo em direção ao deserto. Mas Deus revelou-se a ele num sonho que mudou a sua vida. Então observamos e vemos aqui que depois de toda aquela situação, né, e Esaú estava com a intenção de matar Jacó depois que Isaac morresse. Mas aí veio justamente a ideia de Jacó ir até Harã, a casa de Labão, e ficar por ali refugiado, pois nos dará a entender que agora, depois da situação que foi criada por Rebeca e o próprio Jacó, as consequências foram que Jacó agora era fugitivo. Ele precisava escapar com a sua vida para não morrer pela morte, pelas mãos do seu irmão Esaú. Continuando, primeiro ponto, primeiro tópico, né? Que diz assim: um sonho que mudou a vida, ou um sonho que mudou uma vida. Primeiro ponto do primeiro tópico: uma escada que tocava o céu. Durante sua fuga da casa de seus pais, Jacó dormiu e teve um sonho divino. Em seu sonho ele viu uma escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Eles trabalham para aqueles que confiam em Deus. Nas Escrituras Sagradas, vemos por diversas vezes o Senhor revelando a sua vontade aos seus servos
por intermédio de sonhos e dos anjos. No Novo Testamento, lemos que José, o esposo de Maria, teve um sonho em que um anjo lhe falou que ele não deveria deixá-la, porque o que nela foi gerado era do Espírito Santo. Segundo Números 12:6, o Senhor revela-se em visões e sonhos aos seus profetas. Deus desejava falar e fazer algo na vida de Jacó. Observamos e vemos, né, que Jacó, uma vez sendo fugitivo e caminhando para a casa do seu tio, de Labão, mas Deus dos altos céus, vendo, e o Deus que tinha promessa na vida de Jacó, não queria ou não quis deixar Jacó andar tão errante, sem antes se revelar para ele. Agora imagina, quem sabe, Jacó, depois que saiu da casa dos seus pais, sem endereço da casa do seu tio, andando daquela forma, quem sabe pensou: o que será da minha vida? E agora? O que será do meu futuro? E aí, justamente, quando ele deita para dormir, o Deus de Israel, dono do futuro de Jacó, que para Jacó era um futuro incerto, mas Deus estava trabalhando para que o futuro de Jacó viesse dar certo. Eu quero te dizer nesta hora, para você que quem sabe está andando errante, e que para ti o teu futuro é incerto, o Deus que te conhece, o Deus que tem promessa para a tua vida, Ele está trabalhando em teu favor e te prepara para a revelação que Ele vai se revelar para você. Eita glória! Então ali ele tem um sonho e ele vê justamente os anjos, ele viu os anjos subindo, né? Viu a escada cujo topo tocava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Subiam e desciam por ela. E nós vamos observar e vamos ver aqui, né, que a Bíblia justamente registra que os anjos são espíritos ministradores e que trabalham, né, para aqueles que confiam em Deus, né? E justamente Deus se revelou, né, de uma forma em sonhos. Jacó não viu Deus, mas viu a escada, né, viu os anjos e ele entendeu que aquele sonho era uma revelação divina e que ele estava envolvido, né, em toda aquela revelação e que aquela revelação também era com ele e que Deus queria lhe revelar algo que poderia e que mudou a história dele. Então nós observamos e vemos que não é adorar os anjos, mas é o que a Bíblia está registrando, que os anjos do Senhor trabalham para aqueles que confiam em Deus. No Novo Testamento, quando José quis deixar Maria em secreto, pois essa estava grávida e ele não sabia, né, a situação dessa gravidez, como ela tinha ficado grávida. A Bíblia diz que então, em sonhos, um anjo do Senhor se revelou e disse a ele, né, que a gravidez de Maria era algo divino e que era para ele não deixar ela, pelo contrário, né,
era para ele aproveitar a bênção, que ele também fazia parte desse mistério. Bendito seja Deus. Continuando. Segundo ponto, ainda do primeiro tópico. Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus apresentou-se a ele no topo da escada. O Senhor falou com Jacó de modo semelhante com o que falara ao seu pai. O Eterno fala a respeito do seu pacto com Abraão e Isaque, prometendo que daria a Jacó a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e de sua descendência. Certamente Jacó estava temeroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção a um lugar desconhecido. Então o Senhor, ainda em sonho, consola-o, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo perigo. Então, ele ouve a voz de Deus. Deus se revela a ele, conforta o seu coração e ainda diz que estaria com ele e que aquela terra que iniciou com uma promessa a Abraão, veio até Isaque e agora estava sendo confirmada a Jacó, que aquela terra seria justamente aos seus descendentes, e aquilo era uma promessa de Deus para a vida de Jacó, como conforto, como consolo, para ele entender que naquele momento Isaque não estava perto, Rebeca não estava perto, o seu irmão queria tirar-lhe a vida, ele não tinha amigos nem conhecidos em sua volta, mas o Deus Todo-Poderoso, que é o melhor amigo, estava ali, se revelando a ele, falando com ele, confortando-lhe o coração e reforçando aquelas promessas. Bendito seja o nome do Senhor nesse lugar. As promessas de Deus a Jacó. Deus revelou-se a Jacó em sonhos e lhe fez promessas. Primeiro, observe com atenção, primeiro prometeu dar-lhe a terra em que ele estava ou achava-se deitado naquela noite sombria. Gênesis 28:13. Depois prometeu que a sua semente seria tão numerosa como o pó da terra. Eita glória! E que ocuparia os 4 cantos da terra, ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Em seguida, repetiu a promessa que fizera a Abraão e a Isaque, seu pai. E a tua semente será como o pó da terra. Gênesis 28:14. Por último, prometeu que lhe estaria, ou que estaria com ele, e o guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra onde ele encontrava-se, e não deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai observar e você vai ver que depois de todas essas promessas, e Deus ainda diz, é como Deus estiver dizendo, Jacó, diante de tudo que eu tenho te prometido, eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir essas promessas que eu tenho dito. Pega aí essa palavra para você que tem promessa. Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar. Ele fez promessa, e a Bíblia diz que ele não é o homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E a Bíblia ainda diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Glorificado seja o nome do Senhor. Então seja fortalecido nesta hora, seja sustentado nesta hora, te alegra, porque o meu Deus, o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tem nos feito promessa e diz que não vai nos abandonar, não vai nos deixar, até que ele cumpra o que ele tem falado de fazer ao nosso respeito. Eita glória! Continuando, segundo tópico e o primeiro ponto, Jacó descobriu a presença de Deus. Primeiro ponto diz assim, segundo tópico diz assim, as descobertas de Jacó. Primeiro ponto, Jacó descobriu a presença de Deus. Depois de despertar do seu sono, Jacó disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, fugindo do seu lar, em direção à casa de seu tio, e correndo o risco de ser morto por Esaú. No entanto, nesse momento de adversidade, Deus revelou-se e mostrou que Jacó não estava sozinho. Isso nos lembra Jó, que disse que a dor e a aflição fizeram-no conhecer Deus de modo pessoal. O que você está passando, esse momento de vale de deserto, vai ajudar você a se aproximar de Deus e ter uma experiência pessoal com Deus que te chamou. Continuando, Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó ficou tão impactado com seu sonho, com a revelação de Deus e sua presença naquele lugar, que exclamou com temor: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Foi uma experiência extraordinária, sozinho em meio à escuridão. Ele jamais esperaria ter um encontro tão real com Deus. O Senhor estava iniciando um processo de transformação na vida de Jacó. Haveria uma mudança de dentro para fora no patriarca. Observamos e vemos que Jacó, naquele lugar, com aquele sonho, aquela revelação, ele entendeu que ali não era outro lugar a não ser a casa de Deus e Deus se manifestando. Para realizar também uma transformação na vida de Jacó, de dentro para fora, uma transformação interna. Eu quero aqui rapidinho enfatizar para você que está aí, que quando nós nos encontramos com Deus de verdade, existe alguma transformações externas? Existe. Visível? Existe. Mas a maior transformação, ela é interna. De dentro para fora. Que é o trabalhar de Deus no nosso caráter. Bendito seja o nome do Senhor. Se alguém aí se diz que já teve um encontro com Deus, mas não passou por essa mudança, por essa transformação de caráter, para ser sincero, ainda não se encontrou com Deus. Porque quando nos encontramos com Deus de verdade, o nosso caráter é mudado, é transformado. E isto era o que Deus estava iniciando na vida do patriarca Jacó. Continuando. Terceiro ponto do segundo tópico.
Jacó descobriu as portas dos céus. Sabemos que uma porta é uma abertura através da qual temos acesso a determinado ambiente. Na nova aliança, conforme nos revela a palavra de Deus, a porta de acesso aos céus é Jesus Cristo. Eita glória! Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e acharás pastagem. Hoje não há outra maneira de chegarmos a Deus, ser transformado e santificado, senão por intermédio de Jesus. Jacó, ele descobriu a porta dos céus naquela revelação. E nós vamos observar e vamos ver que o comentarista aqui, o escritor, ele diz que justamente hoje essa porta chama-se Jesus. E ele mesmo disse: eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Ainda diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, precisamos entender. Você que vai assistir esse vídeo, talvez você está procurando outras portas por aí para tentar se encontrar com Deus. Mas não existe outras portas. Só existe uma porta que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também ele fala aqui que ele é a porta, que nós podemos entrar. E quando entramos por essa porta, temos um encontro com Deus. Não procure outras portas, não. Que outras portas que você pode procurar é a porta da mentira, é a porta do engano, é a porta da manipulação. Mas a porta chamada Cristo nos leva a ter um encontro com Deus. Continuando. Terceiro tópico, que diz assim: a coluna de Betel. Primeiro ponto: a pedra transformada em coluna. Cheio de fé e de entusiasmo, Jacó decidiu demonstrar sua gratidão a Deus de forma bem concreta, plena de sentido e de devoção sincera. Ele poderia ter feito somente uma oração de gratidão a Deus por tudo e lhe proporcionara, mas lhe proporcionou demonstrando seu amor e seu cuidado, mas o fez de modo bem real e visível. Ele levantou-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro e a levantou como uma coluna que serviria de memorial ao Senhor. Jacó derramou azeite sobre a pedra e apelidou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó viu não apenas uma coluna de pedra, mas um lugar especial de adoração ao Senhor. Glorificado seja Deus. Nós vamos observar e vamos ver que aqui, nesse sonho, depois que Jacó acordou, ele não acordou, se levantou e seguiu viagem, não. Ele entendeu que aquilo era uma revelação, era algo real. E ele começou a entender que Deus estava se revelando para ele, porque queria manter ali um contato, que queria que Jacó despertasse, né, um senso de adorador. Eu observo e vejo
aqui e lembro-me quando Jesus, glória, entrou na casa de Marta e Maria. Que depois que Jesus entra ali, a Bíblia diz que Maria, ela entendeu que se Jesus for visitar ela, é porque queria um relacionamento pessoal com os moradores daquela casa. Mas só Maria teve aquela ação de ali, naquele momento, se prostrar aos pés do Senhor, ouvir o que ele tinha para falar, o adorar, prestar um culto, demonstrar gratidão a Jesus por aquele momento. Algo que nasce de uma transformação interna. Então Jacó aqui já estava passando por essa mudança. E você? Qual é a atitude? Qual é a tua atitude depois que Deus já tem se revelado para você? Você vai continuar incrédulo? Vai continuar duvidoso? Vai continuar inseguro? Vai continuar ingrato? Vai continuar virando as costas para o Deus que tem se revelado na tua vida? Não, não faça isso. Seja grato. Davi, ele faz uma pergunta dizendo: Senhor, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Davi estava ali falando que ele queria ser grato a Deus pela forma que Deus estava se revelando em sua vida. Então não seja ingrato. A pior coisa nesta vida que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela revelar que é uma pessoa ingrata a Deus, diante de tudo que Deus tem feito para contigo. Não seja ingrato, seja grato. Deixa-se revelar em ti um espírito de um verdadeiro adorador. Glorificado seja o nome de Jesus. Continuando, o voto de gratidão a Deus. Após consagrar a coluna de Betel, Jacó fez um voto a Deus, movido por um sentimento de fé e de profunda gratidão. Ele prometeu que se Deus fosse com ele e o guardasse da viagem, e lhe desse pão para comer e vestes para vestir, e se um dia voltasse em paz à casa de seu pai, o Senhor seria o seu Deus. Também prometeu que certamente lhe daria o dízimo de tudo que Deus desse a ele. Você está entendendo? O ato de gratidão ali de Jacó, e diante do que Deus lhe prometeu, ele ali também fez promessas que, de acordo com a benevolência de Deus para com ele, ele também ia ter ações de um verdadeiro adorador. Ei, você como adorador, o que é que você tem oferecido a Deus como adoração? Talvez até agora você tenha se revelado uma pessoa ingrata. Não seja ingrata. Seja grato a Deus. Deus tem feito tanto por você. E você até agora tem sido ingrata. Não seja uma pessoa ingrata ou ingrato a Deus. Seja um adorador. Seja grato por todos os benefícios que Deus tem feito em teu favor. Continuando. O concerto de Deus com Jacó é o terceiro ponto do terceiro tópico. As bênçãos do concerto eram transmitidas ao primogênito, mas com a família de Isaque seria diferente.
pois Deus revelou que o filho mais velho serviria o mais novo. Já vimos que Esaú não deu importância à sua primogenitura, Gênesis 25, 31. E como consequência, Jacó, que realmente desejava as bênçãos, recebeu as promessas que Esaú perdera, Gênesis 28, do 13 ao 15. Assim como foi com os patriarcas Abraão e Isaque, o concerto com Jacó exigia obediência e fé, Romanos 1,5. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A princípio, Jacó não demonstrou confiança no Senhor, mas fez uso de sua esperteza, seu engano. Contudo, quando ele tem um encontro transformador com Deus e decide obedecê-lo, o Senhor renovou pessoalmente a ele as promessas do concerto. Glorificado seja o nome de Jesus. Então observamos e vemos aqui que Deus, assim como tinha feito promessas a Abraão e Isaque, aqui também ele fez justamente promessas e concerto com Jacó. A partir do momento que Jacó começou agora a entender que a manifestação de Deus na vida dele não era para só se manifestar, se revelar e ficar por isso mesmo. Deus não se revela para nós por um acaso ou para nós ficarmos do mesmo jeito. Não, é para haver uma transformação, é para haver uma mudança na nossa vida. Já chega de querermos ficarmos em meio termo, em cima do muro, cocheando em dois pensamentos. Deus se revela para nós porque quer transformar a nossa vida. Porque Deus estava vendo a situação em que Jacó se encontrava. E eu tenho certeza que a situação em que Jacó se encontrava pode ser a mesma situação que você que está nesse vídeo se encontra. Você está vendo? Um dia está crente, outro dia não está. Um dia está na igreja, outro dia não está. Uma semana congrega, passa um mês sem congregar. E fica nessa vida aí. Você está entendendo? Sem compromisso. Uma vida de negligência. Uma vida de omissão. Uma vida de um crente ou de um obreiro, de um pregador, de uma pregadora, um cantor, uma cantora, de um servo irresponsável. E Deus está dizendo, te equilibra, rapaz. Deus está dizendo, te organiza, toma tendência, tenha estrutura. E você fica nessa, levando uma vida de Jacó, antes do encontro com Deus. Mas Deus está se revelando para ti, dizendo que quer mudar a tua história. Enquanto Jacó não acreditava nas promessas, talvez até porque não sabia que a Bíblia não registra que Rebeca ou Isaque falou dessas promessas para Jacó. Se eu estiver errado, me corrija depois nos comentários aí. Então ele ficou agindo assim de má fé, tentando puxar o tapete do seu irmão, tentando embarcar aí nos conselhos da sua mãe, para de alguma forma querer algo, mas que Deus já tinha prometido a ele. Então você que tem promessa, não puxa o tapete de ninguém. Você que tem promessa, não enciuma de ninguém. Você que é líder, que não pode ver ninguém pregar melhor, ninguém cantar melhor, ninguém liderar melhor, que você fique enciumado, não faça isso. Deus tem promessa. E aqui o concerto de Deus com Jacó requeria fé e obediência. Fé e obediência, fé e obediência, os dois têm que andar assim, ó. Fé e obediência lado a lado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E a Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Antes é melhor obedecer do que sacrificar. Então seja obediente e tenha fé que no tempo de Deus as promessas vão se cumprir na sua vida. Mas tome tenência, seja equilibrado. Não seja esse cristão, esse obreiro, esse pastor igual montanha russa. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Não tem equilíbrio emocional. Tem equilíbrio emocional na sua chamada, no seu ministério. Eita glória! E que Deus, o Deus que fez uma promessa para a tua vida, Ele é fiel para cumprir. Então creia e obedeça, e Deus vai te honrar na terra. Conclusão da nossa aula de hoje. Conclusão. A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus, quando caminhava em direção à casa de seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou a sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Então, as experiências que temos através dessa lição. Somente Deus pode transformar e mudar a minha e a sua vida e a nossa história. Então, que Deus nos abençoe e que você possa meditar nessa lição. Como está a tua vida? Como é que você está? Como é que estão os teus projetos para a tua chamada, para o teu ministério? Está cocheando em teus pensamentos? Deus vai se revelar para você. E eu creio que vai haver uma mudança de dentro para fora. Uma transformação interna. E você será um grande homem, uma grande mulher, usada nas mãos do Senhor. Que as promessas que Deus fez a Jacó, que também se cumpra na tua vida, de um modo espiritual. Que você seja porta-voz de Deus, da palavra, aos quatro cantos da terra. E que você seja um grande ganhador de almas. E que tenha milhares de filhos espiritualmente falando, ou milhares de filhos espirituais, ganhos através da pregação da tua palavra, através do teu louvor, através do teu evangelismo. Que Deus seja contigo. Fique com esta lição e até a próxima, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.